Tá bom, pessoal. Então, tá aqui o algoritmo que faz a operação Gator. Então, ele vai receber, ele é o algoritmo que faz o processamento, onde todos os processadores vão enviar os dados que vão ser coletados em um nó específico R, certo? Então, aqui, em paralelo, cada um dos processadores ele vai inicializar a sua tabela from lá, onde ele vai setar from I recebe I, certo? Então, os dados de I vieram do próprio i. É isso que ele está setando aqui nessa tabela. Os outros valores são indefinidos por enquanto. Depois, em paralelo, cada um dos processadores também vai fazer o seguinte: ele vai setar em cada um dos dados que ele contém. Então, esse SP de I aqui são os dados do conjunto S que estão lá no processador PI. Então, para cada um desses dados que estão nesse processador específico, ele vai setar lá a origem desse dado como sendo I, certo? Então, esse dado aqui veio do processador PI. No terceiro passo aqui, a gente tem o cômputo da árvore lógica enraizada em R, com o algoritmo que a gente viu em um vídeo anterior. Depois, no passo 4, a gente tem o começo dos envios de dados até você chegar, até você obter os dados todos no processador R. Então, em paralelo, cada um dos processadores eles vão fazer o seguinte: para cada dado que esse processador PI contém, ele vai enviar o dado para o pai dele, certo? E depois, aqui no passo 4.2, para cada filho Q do processador PI, ele vai ler os dados que estão sendo enviados por Q. Então, para cada dado S que foi recebido lá de um filho Q, ele vai setar a sua tabela, então, indicando que esse dado específico, que tem uma origem de um processador PJ, veio de um processador Q, e envia esse dado para o pai, porque eventualmente ele vai chegar lá no R, certo? Então, o que a gente está fazendo aqui em paralelo? Se eu pensar só em termos de um único processador, a primeira coisa que ele faz é eu envio os meus dados, cada um dos meus dados para o meu pai. Esse aqui é o pai de PI, certo? E aí depois a gente vai executar. Então, todos os dados vão sendo enviados para o pai de PI, que vai repetir nesse processo também. E em 4.2, o pai de PI vai enviando esses dados aqui para frente, até eventualmente você chegar lá no R. Aí, para cada um dos filhos aqui de PI, então, para cada um dos filhos, vamos pegar um filho específico Q aqui. Esse filho também está enviando dados lá para o PI. Aí, para cada dado recebido de Q, ele vai setar a origem como sendo o Q desse dado, certo? Então, pode ser que você tenha um processador PJ aqui, que foi enviando dados, eventualmente chegou no Q, e o Q está repassando esses dados lá para o pai dele, que é o PI. Aí ele vai setar lá os dados de PJ, esses dados específicos de PJ vieram para mim pelo filho Q. E depois você envia esses dados para frente. Você vai enviando esses dados recebidos para frente, porque todos eles vão ser coletados lá no processador raiz R, certo? Bem, então esse aqui é o algoritmo Gator. Fazendo uma análise aqui da complexidade desse algoritmo, é, esse, esse passo aqui, a gente vê que ele é θ de 1, certo? É só uma operação simples. Depois aqui em paralelo, cada um dos processadores vai executar esse laço aqui. Então, o custo desse cara aqui a gente pode limitar por O de n, que no máximo um processador vai ter uma coisa que é proporcional ao número total de dados, certo? Lá pode ser que se a gente quiser, se a gente assumir, né, que os dados estão distribuídos igualmente entre cada um dos processadores, a gente pode limitar isso aqui por O de n sobre Q, porque eu sei que cada um dos processadores vai ter exatamente essa quantidade de dados aqui. Mas no pior caso, se você não tiver uma distribuição igual de dados entre os processadores, vai ser O de n.
Mas vamos assumir então que eles são distribuídos igualmente entre os processadores, então é O de N Q. Aí aqui a gente tem o cômputo da árvore lógica enraizada em R. A gente viu um algoritmo que era O de Q, que é o número de processadores, para realizar essa operação aqui. Aí depois aqui em paralelo eu tenho esses dois laços aqui. Então esse primeiro aqui para cada um dos dados que tem lá no processador PI, ele vai enviar os seus dados para o seu pai. Então a gente pode limitar isso aqui por O de NQ. Então cada um dos dados vão ser enviados para o pai. Assumindo que a gente tem essa quantidade de dados em cada um dos nossos PIs, isso aqui vai tomar esse tempo. E aí depois aqui eu tenho um laço onde eu vou escutar cada um dos filhos, certo? Então para cada um dos filhos, vou colocar aqui ó, de um máximo de filhos que você tem aqui, ele vai receber no máximo quantos dados de cada um dos filhos aqui. A gente pode receber no máximo, eu posso aumentar por N, certo? Por O de N. Se você pensar aqui, por exemplo, no R, ele vai receber todos os N dados de todo mundo. Então, esse laço aqui, no total, ele vai ser executado no máximo N vezes. Bem, então, o custo total do algoritmo, a gente pode limitar por O de Q mais N, certo? Então, o custo de tempo total é O de Q mais N, certo? E isso aqui a gente pode limitar como sendo O de N, porque a gente está assumindo, lembra que Q é bem menor, é muito menor do que a quantidade de dados que você tem no seu sistema. Então isso aqui na realidade é O de N. Então a gente tem um algoritmo aqui que é linear na quantidade de dados para realizar a operação Gateway.